dia, estudantes. Bom dia a todos aqueles interessados em acompanhar esta aula. Como disse no vídeo anterior e no vídeo da apresentação, meu nome é Eduardo Marcelo Fernando. Vamos ainda continuar a nossa interação no contexto do módulo de Metodologia de Investigação Científica. Desta feita, vamos entrar para a segunda fase da divisão do módulo, como achei por bem estruturar. Iremos falar da investigação-ação, perspectiva como forma de resolver problemas, e a unidade temática 2, que traz aquilo que é a estrutura da unidade. Esta unidade é estruturada de duas maneiras. Introdução, noção e características, e também traz consigo fases do processo de investigação-ação na unidade 2.1. É nesta linha que nós vamos ressaltar e lembrar o seguinte: seja bem-vindo a esta fase. Lembrar também que depois desta unidade vamos trazer primeiro aquilo que são as noção e características da investigação-ação. Aqui é importante que o estudante saiba definir o conceito de investigação-ação e caracterizar a investigação-ação. Se prestar atenção, nós já colocamos isso lá na plataforma, não é? Onde o estudante poderá interagir com o tutor para nós podermos sanar algumas dificuldades. Começamos com uma simples questão. Noção de investigação-ação, mas afinal o que é isso? Investigação-ação. Como o nome indica, querido estudante, são uma metodologia que tem o duplo objetivo de ação e investigação, no sentido de obter resultados em ambas as vertentes. A ação, como sabe, serve para obter mudança numa comunidade, ou organização ou programa, não é? Ao passo que a investigação é no sentido de aumentar a compreensão por parte do investigador, do cliente e da comunidade. Isto podemos encontrar na INDIC 2000. Como sabe, amigo estudante, não se pode fazer no ensino superior sem que se pesquise, sem que se faça uma atividade de ação, digamos por aí, não é? De uma forma simplificada, podemos afirmar que a investigação-ação é uma metodologia de investigação orientada para a melhoria da prática dos diversos campos de ação. Isto nós podemos encontrar na obra de Jaume Trilla, 1998, e também de Eliot, 1996. Por conseguinte, o duplo objetivo básico e essencial é, por um lado, obter melhores resultados naquilo que se faz e, por outro, facilitar o aperfeiçoamento das pessoas e dos grupos com que se trabalha. É no contexto dessa metodologia que se orienta a melhoria das práticas mediante a mudança e a aprendizagem a partir das competências dessas mudanças, permitindo assim a participação de todos os indicadores, aliás, os implicados que quer dizer. Desenvolve-se uma espiral de ciclos de planificação, ação, observação e reflexão. É, portanto, um processo sistemático de aprendizagem orientado para a praxis, não é? Praxis é do latim, que quer dizer em português, para a prática, exigindo que esta seja submetida à prova, permitindo dar uma justificação a partir do trabalho mediante uma argumentação desenvolvida, comprovada e, por sua vez, também cientificamente examinada. É um tipo de investigação qualitativo, como um processo aberto e continuado de reflexão crítica sobre a ação. Podemos encontrar isso em Ventosa Pérez, sua obra de 1996. Mas o grande objetivo desta metodologia é, pois, a reflexão sobre a ação a partir da mesma. Por outras palavras, a sua finalidade consiste na ação transformadora da realidade ou na superação da realidade atual. Podemos encontrar isso em Cebranos, 1995. Por sua vez, Brown e McTaggart, de 1981, citados por Chagas, de 2005, apresentam a investigação-ação como uma metodologia bastante apelativa e motivadora. Por isso que nós pedimos ao estudante, porque ela se centra na prática e na melhoria das estratégias utilizadas, o que leva a uma eficácia da prática muito maior. Dali, nós chamamos, amigo estudante, a uma dedicação, a uma investigação, a uma ação empenhada de maneiras que possa ultrapassar todas as dificuldades para que possa alcançar o sucesso. Anna Terence, por exemplo, citado por Haggett, em 1999, fala da pesquisação. Para esta autora, a pesquisação é muitas vezes tratada como sinônimo de pesquisa participante ou pesquisa colaborativa. Tanto a pesquisa-ação quanto a pesquisa participante têm como origem a psicologia social e as limitações da pesquisa tradicional. É nessa perspectiva, dentre as quais se evidencia o distanciamento entre o sujeito e o objeto da pesquisa, fator que ressalta a necessidade de inserção do pesquisador no meio e a participação efetiva da população investigada no processo de geração de conhecimento.
Quando nós falamos de geração de conhecimento, estamos praticamente e necessariamente nos níveis de pesquisa. É tudo isto uma busca por um elemento importante num contexto da pesquisa. Daí que nós vamos avançar para um outro subtítulo que nos dá atenção ao seguinte: características da investigação-ação. O investigador, querido estudante, ou o ator, formula primeiramente princípios especulativos, hipotéticos e gerais em relação aos problemas que foram identificados. A partir destes princípios, pode ser depois produzidos hipóteses quanto à ação que deverá mais provavelmente conduzir na prática. É nesta mesma senda aos melhoramentos desejados. Esta ação será então experimentada e recolhida a informação correspondente aos seus efeitos. Assim sendo, essas informações serão utilizadas para rever as hipóteses preliminares e para identificar uma ação mais apropriada que já reflita uma modificação dos princípios gerais. A recolha de informação sobre os efeitos desta nova ação poderá gerar hipóteses posteriores e também alterações dos princípios e assim sucessivamente. É daí que nós vamos encontrar o seguinte: na escrita de Banavente et al. De 1990, diz o seguinte: na crítica desse modelo de investigação-ação, dizem o seguinte, que a imprecisão dos seus instrumentos e limites tanto pode ser encerrada com uma grande exigência, rigor e dificuldade, como pode ser um caminho de facilidade sim, de superficialidades e de ilusões. Chagas 2005, por sua vez, acrescenta na investigação-ação contra aquilo que traz uma crítica, não é, ao pensamento anterior que nós cá trouxemos, usada como uma modalidade de investigação qualitativa. Não é entendida pelos tradicionais como verdadeira, entre aspas, não é? A investigação, uma vez que está ao serviço de uma causa, a de promover mudanças sociais, e porque é um tipo de investigação aplicada, sim senhora, no qual o investigador se envolve ativamente. Perceberam? Então, uma contrariedade aqui. Uns afirmam que a investigação-ação é proeminente, é eficaz, é a melhor a seguir, mas aparecem os outros autores a fazer uma crítica. Por isso, se for ao seu modo, na página 35, 36, 37 e 38 em diante, poderá encontrar isso com mais detalhes. Nós gostamos de trazer cá, é trazer uma coisa mais explicativa, porque ouvindo se retém melhor do que lendo. A gente pode perceber e leva um pouco de tempo para perceber os conteúdos. Por sua vez, a Almeida de 2001 diz o seguinte: desde que em 1948 Kurt Lewin lançou a ideia da Action Research, tal proposta não foi bem aceita nos círculos científicos. Porque, segundo Almeida de 2001, existem grandes vantagens na prática desta metodologia de investigação, a saber, ela implica o abandono do praticismo não reflexivo, favorece quer a colaboração interprofissional, quer a prática pluridisciplinar e também promove, inegavelmente, a melhoria das intervenções em que é utilizada. Mas um outro autor, por exemplo, Baskerville, de 1999, e Sanchez et al., de 2004, dizem o seguinte, que as principais características da investigação-ação metodologia, por exemplo, nomeadamente, desenvolve-se de forma cíclica ou em espiral, consistindo na definição do âmbito e planeamento antes da ação, seguido de revisão crítica e reflexão. O outro ponto que eles trazem diz o seguinte: facilita um misto de capacidade de resposta e de rigor nos requisitos da investigação e de ação. O outro elemento importante, não menos importante, eles dizem sim, que proporciona uma ampla participação geradora de responsabilidades e envolvimento. E não só a investigação, a ação, do ponto de vista desses dois autores, estamos a falar de Baskerville e Santos, terminam dizendo o seguinte, que produz mudanças inesperadas e conduz a processos inovadores. A figura apresenta-nos, não é? Através da espiral autoreflexiva linear, o processo cíclico das fases que estão presentes na investigação-ação referente anteriormente. Pode verificar isso no seu módulo, na página 29. Temos lá uma espiral da autoria de Moraes, Carlos Paiva. E aí nós vamos encontrar aquilo que é o modelo de investigação-ação de forma espiral. Indo mais adiante, querido estudante, permitam-nos aqui trazer aquilo que é a investigação-ação como uma metodologia de investigação orientada para a melhoria da prática nos diversos campos de ação. John Triller, como nós dissemos anteriormente. Desta vez, John Triller vem anexado, não é associado a Eliot também. Por conseguinte, o duplo objetivo, básico e essencial, é, por um lado, obter melhores resultados naquilo que se faz e, por outro, facilitar o aperfeiçoamento das pessoas e dos grupos com que se trabalha. Ela orienta-se também para a melhoria das práticas mediante a mudança e aprendizagem a partir das consequências dessas mudanças e permite também ainda a participação de todos os implicados. É nesse sentido que as principais características de investigação metodológica, nomeadamente, são, passamos a citar, desenvolve-se de forma cíclica ou de espiral, consistindo
na definição do âmbito e planeamento antes da ação, seguindo de revisão crítica e reflexão. Segundo, facilita um misto de capacidade de resposta e de rigor nos requisitos da investigação e da ação. Terceiro, proporciona uma ampla participação geradora de responsabilidades e envolvimento. O outro elemento, o quarto, produz mudanças inesperadas e conduz a processos inovadores. Não tem tanta diferença assim. E mais adiante nós vamos deixar aqui uma gama de exercícios, né, em que o estudante poderá trazer consigo o conceito de investigação-ação a que se refere e também as características de investigação-ação a que se refere. E também a ação, o que é que visa a ação. Daí, não só, na página 41 ainda vai encontrar algumas perguntas do tipo: define o conceito de investigação-ação, qual é o foco desta metodologia de investigação, discuta os ciclos de investigação-ação, quais são as características de investigação-ação. Aqui, o estudante deverá fazer esforços de poder responder essas questões. Passando para a unidade temática de 2.2, onde nós temos encontrado aquilo que são as fases do processo de investigação-ação, o estudante tem a obrigação e o dever, sob o ponto de vista do processo de ensino-aprendizagem, como manda, identificar as fases de investigação-ação, analisar o papel da investigação no processo educativo. Aí, nós iremos encontrar mais as fases do processo de investigação-ação. É assim que nós recomendamos o seguinte: preciso, primeiro, fazer o quê? Assim, para assim concretizar um processo de investigação-ação, segundo Pérez Serrano, de 1994, apresentado por João Trilla, de 1998, é o nosso grande autor neste capítulo, será necessário seguir 4 fases. A primeira, diagnosticar ou descobrir uma preocupação temática, isto é, o problema. Segundo, construção do plano de ação. Terceiro, proposta prática do plano e observação de como funciona. 4, reflexão, interpretação e integração dos resultados. É um processo muito trabalhoso, não é? É preciso replanificação também. Vamos encontrar replanificação. Por sua vez, para falarmos da planificação, nós vamos encontrar Kuhn e Quickly, 1997, apresentando por Almeida, de 2005, as fases de investigação-ação que assumem uma configuração apresentada na figura a seguir. Essa figura nós podemos encontrar na página 43. Para isto, recomendo o estudante a ir ver o módulo, porque não basta ficar aqui fiado às aulas áudios, senão ir visitar um pouco também o módulo, que é obrigação, por acaso, por parte do estudante, que pretende licenciar-se em contabilidade e auditoria. A investigação para ação e intervenção educativa, esses elementos são muito úteis, não é? São muito úteis. Por quê? Porque, segundo Bonavert, atual de 1990, os processos de mudança são problemática nuclear de investigação-ação. Por exemplo, na sociologia da intervenção. Esta intervenção, capaz de produzir mudança, só é possível quando nos implicamos todos como comunidade educativa num mesmo dinamismo de ação e intervenção. Percebeu, amigo estudante? Por isso daí, mudar implica alterar mentalidades, formas de estar e atuar. É complicado, porque tendo como objetivo melhorar a vida das pessoas, pode estar a pôr em conflito as suas crenças, estilos de vida e comportamentos. Para que essa mudança seja efetiva, é necessário compreender a forma como os indivíduos envolvidos vivenciam a sua situação e implicá-los nessa mesma mudança, pois são eles que vão viver com ela. Podemos encontrar isto no Sanches 2005. Mas, para o mesmo autor, a investigação-ação vai permitir que os destinatários também assumam as responsabilidades de saber e decidir quais as mudanças que pretendem. É aí que é da análise destas decisões que podemos dar o próximo passo ao processo de investigação-ação deste processo, que resulta a qualidade e eficácia desta metodologia. Mais adiante ainda podemos encontrar que a estratégia mais eficaz para que ocorram as necessidades de mudanças das comunidades educativas será o envolvimento de todos os intervenientes numa dinâmica de ação-reflexiva-ação. É interessante que este modelo inove, mas neste sentido a investigação-ação surge como uma metodologia eficaz nesta perspectiva, repudiando aquela que é de investigação-ação, investigação-ação. Não é assim? Nesta perspectiva, e na opinião de a investigação-ação pode ajudar o professor e educador a desenvolver estratégias e métodos para que a sua atuação seja mais adequada, bem como propiciar técnicas e instrumentos de análise da realidade, assim como formas de recolha e análise de dados. Aí nós vamos avançar. Avançamos, sim senhora, porque amigo estudante deve perceber o seguinte, que Moreira, apresentado por Sanches, refere isto mesmo, a dinâmica clínica, cíclica, da ação reflexiva, própria da investigação-ação, faz com que os resultados da reflexão sejam transformados em praxis, e esta, por sua vez, dê origem, queria dizer, a novos objetos de reflexão, que integram não apenas a informação recolhida, mas também o sistema apreciativo do professor em formação. Neste caso, nós estamos a formar todo um contabilista e auditor. E neste vai-vem contínuo entre ação e reflexão que reside o potencial da investigação-ação, enquanto estratégia de formação reflexiva, pois o professor regula continuamente a sua ação, recolhendo e analisando a informação que vai usar no processo de tomar decisões e de intervenção pedagógica.
Isto é importante. Também porque o professor não pode trabalhar sobre o que é trabalhar. Precisa ter bases suficientes sobre pesquisa e também sobre a investigação pedagógica. A investigação-ação exerce um forte contributo na prática educativa. Os processos de mudança são problemática nuclear da investigação-ação. Ao utilizar-se esta metodologia, o que se pretende é a mudança na forma e na dinâmica da intervenção educativa que se realiza no dia a dia na escola. Partamos do princípio seguinte, que as fases de investigação-ação são planificação, ação e reflexão, não é? E seus objetivos de investigação-ação visam fazer o quê? Construção do plano de ação, a execução do plano de ação, a avaliação do plano de ação e discutir o plano de ação. Ali, amigo estudante tem este desafio de procurar responder também algumas questões na página 45, onde deve indicar as fases de investigação-ação segundo o Pérez Serrano e o que implica a fase de planificação da investigação no processo de ensino-aprendizagem. E dizer também quais são as atividades mentais que fazem de reflexão segundo Kuhn e Quickly e discutir também o contributo da investigação no processo educativo. Isso tudo é um desafio que nós lançamos para si. O outro elemento qual é? O planeamento. O planeamento é importante, porque esta parte do planeamento, ele tem duas unidades subsequentes. 3.1, que fala de tipos de pesquisa, 3.2, que fala das citações de referências bibliográficas. Aqui, caro estudante, recorde-se que nós podemos não trazer todos os elementos cá, mas vamos partilhar elementos-chave para que você possa ter uma ideia de como está seu módulo, que conteúdos aparecem lá no seu módulo. Falamos agora de tipos de pesquisa. Nos tipos de pesquisa, querido estudante, você deverá identificar os tipos de pesquisa, caracterizar os seguintes tipos de pesquisa. Nós vamos para lá. Os tipos de pesquisa quais são? Segundo Sérgio Artur, 2011, a classificação dos tipos de pesquisa podem ser feitas quanto à abordagem, pesquisas qualitativas e quantitativas. Ao nível de investigação, pesquisas básica e aplicada. Aos objetivos, pesquisa exploratória e descritiva. Aos procedimentos de recolha de dados, temos pesquisas experimentais, quase experimentais e não experimentais. E as fontes de informação, pesquisas de campo, de laboratório e também bibliográficas. Outro elemento que nós vamos encontrar é o seguinte. Em seguida, passamos a discutir cada um desses tipos de pesquisa, segundo Sérgio Artur. Pesquisa qualitativa. As pesquisas qualitativas são aquelas que são aplicáveis em situações nas quais se exige um estudo exploratório, buscando-se um conhecimento mais profundo do problema ou objeto de estudo. Por exemplo, na análise de desempenho, a relação de causa e efeito, incidências e índices. Nas pesquisas quantitativas, as informações são de natureza numérica. O pesquisador busca classificar, ordenar ou medir as variáveis para apresentar estatísticas, comparar grupos ou estabelecer associações. Aí nós vamos encontrar isto. Não vamos dar cá exemplos, porque aquele estudante pode ir ler muito e bem, e sabemos que sabe ler. Geralmente, nessas pesquisas, o problema formulado com a intenção de saber é a relação entre variáveis, qual é a relação entre idade, sexo, treinamento familiar e evasão escolar, por exemplo, e a causa que provoca a evasão escolar. Aí, nós também saltamos, avançamos para a pesquisa qualitativa. Diferentemente da primeira abordagem, a pesquisa qualitativa, o pesquisador procura reduzir a distância entre a teoria e dos dados, entre o contexto e a ação, usando lógica da análise fenomenológica, isto é, da compreensão dos fenômenos pela sua descrição e interpretação, podendo encher a 2124, é a página. E ele diz o seguinte: alguns exemplos que podem elucidar a aplicação de pesquisas qualitativas. Por exemplo, temos eleições, agora em 2023. Nos conselhos escolares, o pesquisador, por exemplo, não nessa perspectiva, nas eleições, sim senhora, mas agora nós vamos falar das eleições num conselho de escola, que pode questionar as pessoas que qualidade um membro do conselho deve ter, ou quais são os principais problemas que a escola enfrenta, enfim, entre vários outros problemas. Mais adiante, nós vamos saltar, deixar isso para si, porque não vamos cá comentar. Pesquisa exploratória. Estas pesquisas têm como objeto proporcionar maior familiaridade com o problema, com vista a torná-lo mais explícito ou a constituir hipóteses. Pode-se dizer que estas pesquisas têm como objetivo principal o aprimoramento de ideias ou a descoberta de intuições. Seu planeamento é, portanto, bastante flexível, de modo que possibilite a consideração dos mais variados, queria dizer, aspectos relativos ao facto estudado. Na maioria dos casos, este tipo de pesquisas envolve levantamento bibliográfico, não é assim? Entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema pesquisado e análise de exemplos que estimulem a compreensão. Nas pesquisas descritivas, por sua vez, essa pesquisa descritiva tem como objetivo primordial a descrição das características de determinada população ou fenômeno, ou então o estabelecimento de relações entre variáveis. São inúmeros os estudos que podem ser classificados
sob este tipo e uma das suas características mais significativas está na utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados, tais como o questionamento e a observação sistemática. É assim que nós avançamos. Mais adiante, pesquisas explicativas. Essas pesquisas também têm como preocupação central identificar os fatores que determinam os que contribuem para a ocorrência dos fenómenos, não é? Esse é o tipo da pesquisa que mais aprofunda o conhecimento da realidade, porque explica a razão, o porquê das coisas, por isso mesmo é o tipo mais complexo e dedicado, já que o risco de cometer erros aumenta consideravelmente. Mais adiante, as pesquisas explicativas nas ciências naturais, por exemplo, valem-se quase exclusivamente do mercado experimental. Esta é a vossa área de pesquisa, não é? Vamos usar muito a pesquisa explicativa, porque afinal, a contabilidade partamos do princípio que ela faça parte das ciências naturais. Qual outra forma de classificar a pesquisa é com base nos procedimentos técnicos utilizados para a coleta de dados? Deste modo, as pesquisas, não é, podem ser pesquisa biográfica, pesquisa documental e a pesquisa também experimental, a pesquisa ex post facto e o estudo de caso. Aí nós vamos encontrar. Terminamos assim trazendo aquilo que é a unidade 1 desta fase que nós falamos sobre aquilo que é a pesquisa como conceito. E agora passamos para a fase da pesquisa bibliográfica. Nós, depois de pesquisarmos, também não podemos pesquisar sem que citemos onde nós fomos buscar as fontes. A pesquisa bibliográfica, por sua vez, é desenvolvida com base em material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos, embora em quase todos os estudos seja exigido algum tipo de trabalho dessa natureza, há pesquisas desenvolvidas exclusivamente a partir de fontes bibliográficas. Boas partes dos estudos exploradores podem ser definidas como pesquisas bibliográficas. As pesquisas sobre ideologias, bem como aquelas que se propõem a análise das diversas posições acerca de um problema, também costumam ser desenvolvidas quase exclusivamente mediante fontes bibliográficas. Aí nós encontramos o seguinte: etapas da pesquisa bibliográfica: escolha do tema, levantamento bibliográfico preliminar, formulação do problema, elaboração do plano provisório do assunto, leitura do material, fichamento, organização lógica do assunto, redação do texto. São essas fases que nós vamos encontrar para que nós possamos tornarmos de fato pesquisadores e estudantes do ensino superior. Conta bastante, não é? Indo mais adiante, permita-me, querido estudante, e falando ainda nesta matéria de referência bibliográfica, é importante que o estudante saiba que as pesquisas, não é, qualitativas, quantitativas, definem a pesquisa quanto à abordagem. Falamos disso. E também lembrar ao estudante que, quanto aos procedimentos de recolha de dados, define-se as pesquisas experimentais, quase experimentais e não experimentais. Falamos disso. E não só as citações de referências no trabalho de pesquisa, nesse subtema de 3.2, o estudante deverá estar à altura de definir o conceito de citação, identificar os tipos de citações e explicar as diferentes formas de fazer uma citação. E é ali que nós avançamos nesta linha, neste conteúdo. Tipo de citação. Nós vamos encontrar o seguinte. Citações literais ou transcrições, não é? Citações literais ou transcrições são as que não ultrapassam 3 linhas, quando inseridas no texto que está a ser escrito e sempre devem aparecer entre aspas. Os autores citados podem ser vinculados no início ou no fim da citação. Podem verificar isso também no vosso módulo. Citações literais ou transcrições longas são as que ultrapassam 3 linhas, quando inseridas no texto que está a ser escrito. Elas devem constituir um parágrafo isolado que é destacado com um recuo de 4 cm de margem esquerda com letra menor que a do texto. Normalmente, não precisam estar entre aspas. Igualmente, os autores ou as autoras podem estar no início ou fim da citação. Isto o estudante poderá encontrar seu exemplo também no módulo. As citações em paráfrase, quer dizer, quanto às ideias, os autores de uma obra são misturados com as de que escreve o texto, não é? Citados podem ser vinculados no início ou no final da frase. Podemos encontrar exemplo disso no módulo ainda. Citação de uma citação é a transcrição ou a paráfrase de uma fonte intermediária, ou seja, de autores citados na obra que está sendo pesquisada. Esta pode obedecer às mesmas regras referentes às citações literais, curtas e longas, ou em paráfrases. Os autores citados podem ser vinculados no início
ou no fim da citação. Normalmente usa-se a expressão latina apud, que significa citado por. Isso podemos encontrar também no módulo mais adiante. Vai lendo também para que tenha mais noções. A referência bibliográfica. É importante sublinhar que as citações feitas ao longo do texto devem ser indicadas no fim do trabalho, na bibliografia final ou referências bibliográficas. De igual modo, Sérgio Arthur diz o seguinte: explica de forma didática esta temática como segue. A referência bibliográfica é composta de seguintes dados: o autor, o título do livro, a edição, local de publicação, editora e data. Estes são os elementos essenciais para a caracterização de uma obra. Então, vai verificar isso ainda no contexto da pesquisa. Os exemplos todos vai encontrar lá no livro, nas páginas 40, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62. Até a referência de jornais vai encontrar uma explicação mais detalhada. Dicionários e enciclopédias, como devem ser citadas, não é? São casos especiais, documentos da igreja, não é? Boletins da República, todos esses elementos têm a sua maneira de citar. E também, lembrar ainda que não se deve fazer um trabalho de pesquisa sem que a gente cite, mesmo que a gente vá fazer uma entrevista. É preciso identificar esse a que nós entrevistamos. Então, vamos concluir mais adiante com os elementos de pesquisa que dizem o seguinte: identificar os elementos de pesquisa, caracterizar diferentes elementos da pesquisa e também aplicar esses elementos em trabalho de pesquisa. As fases de um projeto de pesquisa, segundo Sérgio Arthur, temos que ter em consciência que o exercício da pesquisa começa desde a preparação desta até a produção do relatório final. É nesse sentido que nós dizemos o seguinte, que nesse processo podemos identificar as seguintes da preparação e delimitação do problema, construção do plano ou objeto de pesquisa, execução do plano, coleta e análise de dados, construção e apresentação do relatório, monografias, trabalhos de conclusão de curso, dissertações, teses, enfim. Mas a primeira fase, qual é? A primeira etapa, digamos, fase, ou o primeiro momento, é a preparação e delimitação do problema. Não é? O primeiro passo a ser dado na investigação é a identificação do problema da pesquisa e a elaboração das questões norteadoras. E norteadoras, questões que vão conduzir este problema. O problema a ser estudado deverá ser o marco de referência para todas as decisões. Por sua vez, nós vamos encontrar outros elementos importantes no contexto da pesquisa. Primeiro, breve descrição das características socioeconómicas e culturais, ideia do estudo de saúde, do sistema de saúde no local a pesquisar, país, distrito, localidade, bairro, etc. Se possível, pode-se apresentar dados estatísticos. Ali você poderia buscar no INE, por exemplo. Segundo, discrepância entre o que é e o que não deve ser. Então, este é outro problema. Terceiro, a colocação de uma pergunta de pesquisa também denominada de questão norteadora, questão principal, ou questão de partida, ou pergunta de partida de base. Lembre-se que em pesquisas de graduação, não é? Recomenda-se que seja apenas uma questão que vai nortear a pesquisa. Quando falamos de pesquisa de graduação, estamos a falar de pesquisas de licenciatura. Exemplo de delimitação de um problema de pesquisa. Vamos encontrar nós no nosso módulo na página 71. Mencioná-lo aqui vai nos levar em muito trabalho. A revisão bibliográfica. Porém, a delimitação precisa de problema somente acontece quando o pesquisador possuir conhecimentos sobre o tema relacionado com o problema. Neste caso, é pertinente, não é, a revisão bibliográfica, cujo objetivo é de aumentar o acervo de informações e de conhecimentos do investigador com as contribuições teóricas já produzidas pela ciência, para que, sustentando-se em alicerces de conhecimentos mais sólidos, possa tratar o seu objeto de investigação mais seguro. Podemos encontrar este pensamento em Koch, 1997, página 131. Definição dos objetivos do pesquisa. Nós temos o seguinte: um dos aspectos importantes de uma investigação científica é a definição de seus objetivos, ou seja, por que se pretende investigar, o que espera obter. Os objetivos de uma pesquisa resumem-se o que se deverá alcançar com o estudo. Podemos distinguir numa pesquisa o objetivo geral e os objetivos específicos. O objetivo geral, o que ele é? É o que orienta naquilo que se pretende alcançar em níveis gerais. Normalmente, o objetivo geral é definido a partir da pergunta ou a questão norteadora, ou questão de partida. Exemplo, a partir do problema delimitado da unidade anterior relativa à desistência das mulheres na escola, foi formulada a seguinte questão norteadora. Aí, amigo estudante, para que possa encontrar a tal norteadora, a pergunta norteadora e o exemplo, pode ir ler no módulo.
Mais adiante, formulação das hipóteses. Nós temos lá também, podemos ir ler, temos lá vários autores que falam da formulação das hipóteses, não é? E também podemos cá dar um exemplo acima a uma relação entre causa e efeito, conectadas pelas expressões resulta, e se então, podemos encontrar isso também no módulo da página 74, variáveis de estudo, pode ir ler lá, amigo estudante, variáveis numéricas, variáveis categóricas, não é? Variáveis dependentes, variáveis independentes, e também podeis ir para também todos os outros elementos, como os instrumentos e técnicas de coleta de dados. Temos a observação, não é assim, que é um dos elementos de técnicas de coleta de dados. Temos também para Luke, por exemplo, e André, os principais conteúdos da observação são descrição dos sujeitos, reconstrução dos sujeitos, descriação de locais e também descriação da atividade e comportamento do observador. Quando vamos à entrevista, nós temos que fazer a entrevista como um dos elementos importantes da pesquisa e de busca de informação. Sugestões de planeamento. Quem deve ser entrevistado? Temos que saber, quando vamos fazer uma entrevista de pesquisa, saber quem vamos entrevistar. Se pretendemos estudar um assunto da polícia, não vamos entrevistar um camponês. Se vamos trabalhar um trabalho de campo, aí não vamos sobre a produção de arroz, por exemplo, na Zambésia, a produção de arroz no Dondo, em Sofala, então não vamos entrevistar um produtor de milho. Não pode, não faz sentido. Temos que ir diretamente àquele que trabalha no solo, àquele que trabalha com esses elementos todos. É importante também que nós façamos aquilo que é o plano de entrevista e as questões a serem perguntadas, não é? Preteste, não é? Diante do entrevistado, porque você deve ter minimamente alguma resposta. O questionário, como deve ser feito, não é? Fazer o roteiro como deve ser. Conteúdo de um questionário. Deve saber o seguinte: carta explicativa que deve conter a proposta da pesquisa, instruções de preenchimento, instruções para devolução, incentivo para o preenchimento e agradecimento, não é? Então, isto tudo é importante e deve constar. Tipos de aplicação dos questionários. Aí você vai saber. Questionários de autoaplicação, não é? Questionários aplicados em entrevistados por telefone e questionários aplicados em entrevista face a face. Aí nós vamos encontrar vários outros elementos para que possamos desafiar tudo isso. E a ficha também documental. Elaboração do projeto de pesquisa, nós vamos encontrar para Teixeira, por exemplo, Cote e Severino, um projeto de pesquisa, eles dizem assim, um projeto de pesquisa é um plano escrito onde aparecem explícitos os seguintes itens: título, não é? Tema de estudo, justificativa, e tudo isto consta, não é? Situação, problema, questão norteadora, hipóteses primárias, hipóteses secundárias, objetivo geral, objetivos específicos, quadro teórico, metodologias, tipo de estudo, local e contexto. E não só fontes de informação, técnicas de coleta e análise de dados, aspectos éticos, cronograma, orçamento, referência bibliográfica, apêndices e anexos. Todos esses elementos fazem parte do que nós estamos querendo referir. Por quê? Porque o pesquisador tem que ter ética na pesquisa. Não pode fazer as coisas de qualquer maneira, como um cruza-pernas. Não pode. Tem de fazer corrido, sim senhor, mas de forma corrida, não é? De forma decente. De forma que se recomenda a pesquisa e a elaboração do projeto de pesquisa. Nós vamos mais adiante, porque estamos quase a chegar ao fim desta nossa apresentação. Nós agradecemos bastante por esta oportunidade que nos deram para podermos cá conversar convosco e trazer-vos um pouco mais a ideia sobre como é que é todo um processo funciona ou deve funcionar. A última unidade que nós vamos encontrar aqui é a unidade temática quarta, não é? Que traz a escolha do método de pesquisa e também a ética na pesquisa. Devem saber que é importante identificar os métodos de pesquisa, caracterizar os diferentes métodos de trabalho de pesquisa. Os métodos de pesquisa, querido estudante, são elementos essenciais e importantes, não é? Os métodos que vamos chamar o seguinte: para o método de abordagem do tipo dedutivo e indutivo, hipotético e dedutivo. Aquilo que é o modelo científico hipotético dedutivo, vamos encontrar também naquilo que é no nosso módulo, na página 90. Agora, ética na pesquisa. A ética na pesquisa, nós ainda mais vamos encontrar outros elementos importantes que vamos trazer na ética na pesquisa. O modo de procedimento temos histórico, monográfico, enfim. E também temos comparativo, não é? Etnográfico, não é? Estatístico, enfim, mais adiante. Então, ética na pesquisa. Identificar os principais fatores da ética na pesquisa, caracterizar os diferentes aspectos também da ética na pesquisa. Ética e responsabilidade na pesquisa. Segundo Teixeira, as diretrizes básicas em pesquisa científica foram estabelecidas pela primeira vez em 1947 no Código de Nuremberg, no qual ficou definido que seria indispensável o consentimento do participante de pesquisa clínica. Este código tinha como principal finalidade controlar atrocidades cometidas pelo regime nazista naquela altura. Pegaram negros e africanos, colocaram-nos num campo de concentração para ver se podiam morrer de sífilis ou não. Então, o Tribunal de Nuremberg julgou aquela gente e condenou.
E por isso que se fala muito da Declaração de Nuremberg. Os outros principais aspectos éticos que devem ser fundamentais à realização de pesquisas científicas são a legalidade, o profissionalismo, a confidencialidade e privacidade, a boa-fé ou confiança, o respeito, o retorno dos dados, não plágio, por aí, enfim. A importância da ética na pesquisa científica. A ciência sem consciência, a importância da ética na pesquisa científica, não é? Tem consciência, sim, senhora. A ciência, repito, tem consciência da importância da ética na pesquisa. O analista King's College Felg Gracio, em seu artigo Science Can't Claim to be Neutral About Their Discoveries, publicado no The Conversation, nos brinda com uma reflexão de visceral importância sobre a ética aplicada às pesquisas. Então, poderá ler também esse conteúdo todo, porque é longo, não é? É longo quando ele traz a questão da bomba nuclear, e não só relativamente às guerras que estão a acontecer agora na Ucrânia com a Rússia. Então, queridos estudantes, então nós chegamos ao final do nosso módulo, não é? De praticamente poder ver lá as questões, ver lá as citações, tudo isto, e também trazer um pouco mais aquilo que é o elemento importante para que você possa assimilar aquilo que são os conteúdos aqui trazidos. Então, trabalhe um pouco mais com os elementos que nós deixamos na plataforma Moodle, aqui também em videoaulas, também resolva os exercícios que nós deixamos, as avaliações todas, para que o tutor possa corrigir. Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a hora, como sabe, estava convosco a trabalhar e a tratar desses assuntos cá deste lado, de aula de integração científica, Eduardo Marcelo Fernandes. Bom dia, até a próxima.